Oh Yesu mwana mobali.
Bochapoité, Bochapoité.
Queremos começar com o programa para dar a última homenagem ao amado que nos deixou. A Escritura diz em Apocalipse 14:13: havia uma voz vindo dos céus e dizia: alegria para aqueles que morreram em Cristo. O Espírito disse que eles estão a descansar com o seu trabalho. E os bons efeitos do trabalho está a seguir. Cada um nesta terra tem o seu trabalho que tem feito. Há trabalhos que aparecem e há que não aparecem. Queremos orar a Deus para começarmos com o programa. Deus nosso Pai nos céus, agradecemos a Ti por nos conceder esta manhã. Na verdade, os nossos corações estão enlutados. Se nós estamos a chorar, porque toda separação é dor. Mas não há ninguém em todos nós que cá estamos que não irá de passar nesta condição. Pode ser rico, pobre ou sábio. Mas um dia deixaremos este mundo. Por isto vamos chorar o amado Gui com a paz. Conforme eu disse, meu amado, se dependesse de nós, se dependesse de filhos de Shekinah, o irmão Gui não poderia morrer. Oramos, colocamos todas as baterias em marcha. Mas a nossa vida depende de Deus. Deus alegrou receber o seu servidor. Conforme o pregador pregou ontem, nós estamos a chorar o amado Gui. Mas ele está no braço do Pai. Está no colo de Abraão. Ele está com... Se abríssemos os olhos, poderíamos ver. Mas somos limitados. Por isto, bem amado, os amados vão cantar e nós vamos glorificar a Deus. E depois vamos passar no coro gigante antes de passarmos na pregação e teremos
Bota ya shekina, mabana iyo kumama She
família do Papa Gui estão neste lugar. Donc, Papa Gui a sangue famille. Ele não está à falta de família. Ele tem uma grande família aqui em Castão. Alors, ceux qui sont en cadre, ils ali cadre moko iko facilité biso batu bakuta nord sud est tous na facilité a kokuta na awa. Se estamos aqui é para facilitar todos quantos podem vir de outros pontos. Yambo toleka na likamomo susu. Antes de passarmos numa outra coisa, vamos deixar o lugar no representante da família do Papa Gui. Ele tem algo para falar e depois vamos passar numa outra coisa. Pedimos ao Pai que passe aqui em frente. Em nome da família do Papa Gui. Yende akoloba simalingomba tokozonga kozwa programme. Ilwa kufuluki yaki. Tuvuva mitokulu pasivo diamu tunadia tulivova muwakangu silwa kababa. Idetete tunombe luvuva mu. Ndio silwa kufuluki yaki ndio wizi mukende kezidi. Kende kakeza zao. Kabaki mambo mole kwa matatu. Na kabaki matatu mole eluyalu ne baba. Kanga makakanga male kuende kuna boloko udambu siku tunanga wao na mono mutu fuidi kabene mutu kusabangu fuza ko baba bakaka edetete tunetonda konzami ndambu desabo udulundi ni ediati tutonde mavipi tutonde utata nzami edilanda mukangu ziluaga baba kutunanga yao yayiku yakole shama enakumuna kumunanga kimbebo unanga kiao Jabu ya ikuwe ninge twagitale kimama. Tutonde limako mutu bobili. Baba efune bobile diambu. Ende mutu mutu fuidi ba mutu ki. Kabuandanga kuaguko. Buandanga kuna balumbuga kukazingi dingi. Waku nakumona kine fulukike. Ekanda yedi bundu awizene. Ewashabo edun fuluke nanga kiao. Ulenda kusadilila ndio mutu sautu sisi hangu lilimwene ni baba shabo baba edibundu yakanda yalungu nina shabo kuizana ulenda kusadilwa kufurike pile yaji edezole elilanda enamude bona tulakanga bala siku watula nguba nguba kabaka ko imaka
Kama mbuta mutu fuidi baba. Ikitungi sina maladi matungi sina. Maladi mani makele mapipita yiba manene. Wabu kimbevu kya mukati. Kakiliza kana kile kimbevu. Sabi ni mutu mukule tandi kenanga. Tanda. Atsuka diambo kakazushi wa udi muli kilisano. Bodi bokenda. Kuna nzodo kutisa nene. Ingenda kayele kuna hospitali ya Yeliani. Una prenda ya klinika prenda kwa geli luwagila. Lwa kuna prenda klinika ya prenda. Atadi dizaini muda mwenwa. Etezi kisakidi. Tangwani fueni. Kama mbude mutu. Yogi. Ifalwani luawe elualu. Malade tungide esina. Vraiment Nzambe apambola libota papa na bisogi. Na verdade Deus abençoa a família do Papa Gui. Ndenge soki tokoki ko limbola moke. Se podemos traduzir um pouco. Koloba ete ndeko Gui akufi na masasi te o babandi bakotelaki babomi non. Dizer que o irmão Gui não faleceu com tiro ou os bandidos entraram em sua casa, não. Ndeko na biso Gui akufi na malade. O irmão Gui morreu de doença. Ndenge papa na biso azongisi nkuwa. Conforme o nosso pai retornou a palavra. Tango lingomba ejwaki sango oyo. Disse quando a igreja recebeu esta notícia. Basambelaki. Oraram. Tukilaki. Jejuamos. Alors Nzambe akokisi weza mokano na ye. Deus concretizou aquilo que é a sua vontade. Pende kogia azalaki kofana balumuka. O irmão Gui vivia no Balumuka. Alors esika ndeko afandaka lopango eza toyebi bandako na biso musu na Luanda eza esika eza mokei. Onde o irmão reside, o espaço é estreito. Elongo libota basololaki na lingomba. A família conversou com a igreja. Alors tomonaki poto sangana pena biso nyonso. E vimos para nos unirmos todos nós. Se dizíamos que poderia estar lá, outros teriam dificuldade de transporte. Moko é bien to ko sangana biso nyonso to rendre ba dernier hommage e pai ya ndeko Gui. Vimos que este é um local para todos nós nos reunirmos e prestar a última homenagem ao irmão Gui. Eu digo que este irmão não tinha sucesso, mas encarnava valores. Onde há óbito, há muita gente que fala mal e outros falam bem. Mas desde que nós cá estamos, os nossos ouvidos só estão a escutar boas coisas deste irmão. Em pouco tempo um irmão disse: quem pode retomar o lugar deste irmão? Quando ele estava em vida, se dizermos 12 horas, ele chegava a 11 horas. Se vermos que os irmãos estão a chorar, estão a pensar os valores que este irmão tinha. Queremos escutar a palavra de Deus. Se podemos fechar os olhos para orarmos, pedimos ao evangelista João Batista passar em frente para orar por esta circunstância e deixar o lugar ao Pai, que é o nosso responsável, para falar uma palavra que vai consolar os nossos corações. Amém. Todos nós conhecemos por que estamos aqui. Tínhamos o nosso filho em nome do Gui. Congregávamos com ele aqui na igreja Centro Shekinah. E este filho hoje já não se encontra conosco. Para nós, a igreja Shekinah, na verdade estamos com uma grande dor. Como o moderador acabou de falar, este jovem que acaba de nos deixar encarnava os grandes valores, muitos valores. Pode chover,
Muitos não virão como cantores, mas ele estará sempre presente. Alguns davam as suas razões, transporte, água, caminho. Mas este jovem, ele virá na hora que era exato. Com a chuva, com sol, com problemas. Eu não lhe ouvi com nada mesmo. Um homem obediente. Um filho bom. E quando está nos deixar hoje, temos uma grande dor no coração. Mas Deus cumpriu a sua vontade. Nós como humanos somos obrigados a aceitar. E eu quero que para nós meditarmos em duas passagens bíblicas. Seja um membro da igreja Shekinah. Seja membro de uma igreja fulano. Seja membro da família. Atrás do falecido Gui. Ou por detrás da nossa irmã que era a esposa dele. E eu quero que dê nos seus ouvidos durante alguns minutos. O que tu és, Gui também era assim. O que Gui tornou hoje, querer ou não, você também vai ficar assim. Que seja o seu dinheiro. Que seja a sua beleza. Que seja o seu relacionamento. Que seja o seu relacionamento. Como foste nascido. Escuta-me bem. Um dia, querer ou não, morrerás. Se tu crer, diga comigo amém. Vamos ler em dois capítulos. Esaïe chapitre 55. Isaías capítulo 55. Começando no verso 8 até 9. E o segundo, vamos ler Deuteronômio. Chapitre 29, verset 29. Capítulo 29, verso 29. Começamos por Isaías. Poete makanisi na bino ezali makanisi na ngai te. O Senhor Deus disse: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Banzela na bino ezali banzela na ngai te. E vossos caminhos não são meus caminhos. Ndenge likolo ezali likolo ya mabele. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos, os meus caminhos estão em cima dos vossos caminhos. E os meus pensamentos estão sobre os vossos pensamentos. Parole do Senhor. Amém. Vamos ler agora Deuteronômio. Chapitre 29. Capítulo 29, Deuteronômio, verset 29. Capítulo 29, verso 29. Maloba na Nzambe lobi boye. Makambo oyo ebombama ezali ya Yahweh Nzambe. O que está escondido é do Senhor Deus. Makambo oyo emonisami. As coisas que estão aparecendo. Ezali pona biso, e para nós, pona bana na biso, para nossos filhos, pona libela na libela, e para sempre. Poete toyeba kotia na misala, para nós sabemos colocar em obra maloba nyonso ya mibeko, todas as palavras da lei. Maloba na Nzambe. Amém. Utikotanga 2 chapitres. Acabamos de ler 2 capítulos. Isaías 55, Isaías 55, verset 8 e verset 9. Verso 8 e verso 9.
Antes de falar, se eu soubesse, como é que podes compreender les pensées de Dieu o pensamento de Deus et le voix de Dieu? e a voz de Deus? Nzambe asalaka nyonso à perfection. Deus faz tudo com a perfeição. Nzambe asalaka erreur ata mokete. E Deus não comete nenhum erro. Nzambe abosanaka ata mokete. E Deus não se esquece nem um pouco. Makambo nyonso nzamba asalaka. Tudo que Deus faz, Asalaka yango na bonzambe na ye. Ele faz na sua divinidade. Nzambe batuna ke question te. E Deus não lhe pergunta nada. Nzambe batelemelaka ye E te. nunca pode impor contra Deus. Nzambe babundaka na ye te. Nunca pode lutar com Deus. Qui que tu sois. Que seja que tu és. Ki nzamba kangi oui, oui a nzambe tikalaka oui. E se Deus falar sim, o sim dele resta sempre sim. Nzamba lobi non, non ya nzambe tikalaka non. E se Deus falar não, o não é sempre não. Bokonzi na yo ekochanger position ya nzambe te. O seu poder não, a sua autoridade não poderá mudar a posição de Deus. Ekochanger position ya nzambe te. A sua inteligência não mudará a posição de Deus. Toko na yo ekochanger comprendre te. Mesmo se entender ou não entender, Sepeli sobi esali yo pasi. mesmo se alegrar com ele ou te doeu, Nzambe balobaka ne toujours merci Seigneur. a Deus sempre diga obrigado, Nzambe Senhor. balobaka ne toujours que ta volonté soit faite. Em Deus diga sempre que a sua vontade seja feita. Nzambe balobaka ne toujours gloire et louange à toi Seigneur. Em Deus diga sempre glória e louvor a ti, Senhor. Na nzambe te. Nunca se duvida com Deus. Kotelema liboso na nzambe te pe a résister. E se você impondo contra Deus, ele vai resistir. Asalaka nyonso na perfection. Ele faz tudo com a perfeição. Eleka bambula. Passou anos. Nakenda matanga moko tragique na RDC. Eu fui num óbito muito trágico naquele tempo. Mwana mobala na kufa liwa moko ya somo. Aquele irmão morreu uma morte tão terrível. Eza ndenge nzete ya manga oyo ezali. É como esta árvore daqui, essa mangueira está aí. Ezalaki pembeni ya portant. Estava ao lado do portão. Levantar um pouco. Dá a sentir que a ventre está rasgando. Até que foram chamar médicos. Viram, abriram a barriga, então levaram. Eu conheci uma mamã naquele óbito. Quando chorava, estava falando: Deus, não faça mais isso. Não faz mais isso, Deus. Mas hoje que eu estou falando, e eu penso que aquela mamã que diz que Deus não faz mais isso, também já foi embaixo da terra. Quem és tu? E vim contra Deus. Quem és tu? Falar porque Deus cometeste mal. Quem é você? Falar porque Deus já não vou rezar mais. Mesmo se dizer que não vai rezar, louvar a Deus. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Nzambe asalaka nyonso na perfection. E Deus faz tudo com a perfeição. Tiateme na nzambe te. Nunca duvidas com Deus. Resiste na nzambe. Não resiste ao Deus. Eu conheço um músico do mundo. Temos seu pensamento. Conhecermos o seu caminho. Por isso nós queremos orar. Cada um de nós vai orando segundo a forma que ouviste a palavra de Deus. Se sentir que a sua vida está ao contrário com o pensamento de Deus. Se compreender que os caminhos que você anda não é de Deus, faça somente um gesto, arrepende. Diga só: Deus, a partir de hoje nego Satanás. Não quero más obras. E eu vou te seguir. E eu vou te servir. Depois desta canção,
Todos nós oraremos. Essas alianças tinham valor quando o marido estava em vida. Mas vamos declarar nosso irmão livre em nome de Jesus. Ok. Tulobi boye. Falamos assim. Micro ekoko makino awate. O micro não pode chegar até aqui. J'espère que tozoyokana. Penge tutanga maloba na Nzambe. Queríamos ler a palavra de Deus Namokanda na Romains, no livro de Romanos, na chapitre 7. Robandi verset 2. no versículo 2. Naboye. Mwasi oyo abala akangami na mobeko ya libala elongo na mobali na ye tango mobali aza na bomoi. Kasi soki mobali akufi akobima na mobeko ya libala oyo ekangisaki ye na mobali. Soki na bomoi ya mobali mwasi azwaki mobali mosusu akobengama mwasi na ekobo. Kasi soki mobali akufi ye abimi na mobeko ya libala na tina ete akobengama mwasi na ekobo te soki akokoma mokolo moko mwasi ya mobali mosusu. Que dois irmãos basalaka mariage na bango. casaram-se. Ndeko Gui Papa Gui elongo na ndeko Mati com a mamã Mati. e na mokolo ya libala E no dia de casamento badeklaraki maloba oyo: declararam essas palavras: ngai nakolinga yo, eu te amarei, ngai nakotosa yo, eu vou te obedecendo, ngai nakosunga yo, eu vou te ajudando, nakozala fidèle liboso na yo serei fiel a ti kino koya na Yesu até a vinda de Jesus toliwa ekabola biso. ou a morte nos separa. Mwasi na mobali oyo basala mariage na église, O homem e a mulher que casaram na igreja, soki pendant que bango mibale baza vivant badivorce, enquanto que estão vivos divorciaram-se. Bible ezoloba moto abala te. A Bíblia fala porque ninguém casa. Soki baza vivant bongo bake babali, Se estão vivos e foram casaram-se, ezala mobali ezala mwasi seja bazokometa adultère. mulheres como homens estão a cometer adultério. Mariage ezalaka na remariage te pendant que bato mibale baza na bomoi. E casamento não é mais casamento quando estão em vida. Mobali akobala te soki mwasi aza na bomoi. O homem não pode casar se a mulher tiver Mwasi em vida. bakobala te soki mobali aza na bomoi. Mulher também não pode casar se o homem tiver em vida. Mais soki moko na bapartenaire Mas se cada um deles, Nzambe azwi ye e Deus tirar, akufi morreu, oyo atikalaka, o que ficou aza libre un Está- jour na kobala. está livre um dia de se casar. Mati Mati azalaki lié na mobeko ya libala estava ligado na lei do casamento, elongo na ndeko Gui juntamente com o irmão Gui, ntango Gui azalaki na bomo. quando Gui estava em vida. Vœu na bango ya mariage O seu voto de casamento ezalaki na valeur tinha valor ntango mobali azalaki na bomo. enquanto o homem estava em vida. Me lokola lelo Mas como hoje, Nzambe azwi mobali, e Deus tirou o homem mwasi atikali, e a mulher ficou, alors tokodeklare mwana na biso Mati e vamos declarar a nossa filha Mati akoma libre au nom de Jésus. tornar livre em nome de Jesus. Mobeko ya libala ekangisaki bango, A lei do casamento que havia ligado, lelo tokokata yango, e hoje vamos cortar, lelo tokokabola bango e hoje vamos separar entre Mati entre Mati pe ndeko Gui. e o irmão Gui. Bazalaki mwasi na mobali, Eram o esposo e a mais à esposa, partir ya lelo mas a partir de ki hoje mwasi na mobali eza lisusu te na kombo não na há Yesu. mais esposa e esposa em nome de Jesus. Na nde nakolongola elembo ya bague E eu vou tirar o símbolo da aliança, oyo mobali alatisaki mwasi, o que o marido havia colocado na mulher, inkoloba nazodeklare pe Mati libre au nom de e eu Jésus. estou declarando Mati livre em nome de Jesus. Liboso na Nzambe tata, Diante de Deus Pai,
pe liboso na lingomba na ye. E diante da sua igreja. Mati ozalaki mwasi ya Gi tango Gi azaki na bomo. Mati era a esposa de Gui quando Gui estava em vida. Lokola lelo Gi azasu na bomo ite. Como hoje Gui não está em vida. Nazo kangola yo na kombo na Yesu. Estou te libertando em nome de Jesus. Nazo longolo na mobeko ekangisaki yo na libala na ndeko Gi. Estou te tirando na lei que te ligou no casamento com o irmão Gui. Ndenge nazo longola lopete oyo. Como estou a tirar essa aliança. Ndenge pe na kaboli yo na ndeko Gi. E como te separei com o irmão Gui. Na kombo na Yesu Masia. Em nome de Cristo Jesus. Nazo longola lopete oyo. E eu estou tirando essa aliança. Pe oyo ezaki mobeko na libala ekangisaki bino. Era a lei do casamento que te ligou. Naza ko annuler yango na kombo na Estou a anular em nome de Jesus. Pe na déclarer o libre E eu te au nom de declaro Jésus. livre em nome de Jesus. Soki un jour Se dia osepeli kobala se alegrar e casar, oza libre ya és kobala livre de se casar, epekiseli kozala não há te impedimento. tika tosambela nzambe tata Deus tala mwana Pai, na yo para Mati sua filha Mati, oyebi ntango nyonso bazalaki na ndeko Gi você sabe todo momento estava com o irmão Gui. Mati abengaki Gi mobali na ye Mati chamou Gui do seu esposo mpe Gi abengaki mwasi na e ye Gui chamou também a sua esposa. lokola lelo zwi mobali Mas como hoje recebeste o marido ya tikali e ela ficou, mobeko ya libalo ekangisaki bango a lei do casamento que havia ligado, na détruire yango na kombo na Yesu estou a destruir em nome de Jesus. na annule yango na kombo na Estou a Yesu anular em nome de Jesus. naza kodéclarer Mati affranchi au nom de Estou Jésus declarando Mati livre em nome de Jesus. moto na bomoi na moto akufa boyokani ezalaka Não há te relação entre o vivo e o morto. ezala na moi ezala na butu Seja de dia ou de noite, okomona Gi lisusu te já não verá Gui. soki okomona ye Se verá ele, eza na mokolo tokonetola mabanso na há lola dia que seremos arrebatados no mais céu. tanko kozala na mokili oyo Enquanto estiver neste mundo, yo na Gi você e com eza na Gui, molimo seja eza na espiritualmente, nzoto seja carnalmente, bokozala su elongo te já não estarão juntos. tika nzambe tata Deixa que Deus Pai apesa yo kimia que te dê a paz mpe alongisa e yo te faça au vencer. nom puissant de Em Jésus. nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Alors, tosukisi na koloba boye Terminamos a falar assim. déjà bague ya mwana mobali eselongwaki a partir hôpital Já tinham tirado a aliança do nosso irmão. toza nango déjà sur place Está awa aqui conosco yango ndenge todéclare e como nós declaramos, ndeko Gi o irmão Gui na ndeko Mati com a irmã Mati baza lisusu mwasi na mobali te. já não são mais esposo e esposa. tika nzambe tata Deixa que Deus Pai, oyo akokisi mokano na que ye cumpriu a sua vontade, akokisa mpe oyo ezali maloba na ye que cumpra também o que é a sua palavra. esika Mati azotikala Onde Mati está ficar, akozala ye moko te não estará sozinho, akozala elongo na nzambe estará com Deus. tika nzambe akumisama Que Deus seja glorificado bete likolo esu maboko biso nyonso